Olá, pessoal, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje e eu venho conversar brevemente sobre cultura e diversidade cultural, onde existe aí todo um estudo através da antropologia social, ciência que estuda as diversidades culturais, os povos e todo esse conjunto aí, né, de normas, valores, comportamentos que identificam uma cultura ou identificam o indivíduo como parte daquela cultura, daquele povo, daquele grupo social. E aí, então, a gente começa com o conceito de cultura, que é esse conjunto de tradições, de crenças, costumes de determinado grupo social. Então, isso envolve linguagem, isso envolve alimentação, isso envolve, enfim, os hábitos daquele grupo social ou dos diversos grupos sociais, né? E que trazem toda uma essência cultural que identificam esses povos. Então, diversidade cultural são indivíduos de culturas diferentes que podem facilmente ser identificados através exatamente da essência destes comportamentos que são diferentes dos diversos outros grupos sociais, certo? E que, por vezes, e lá no início do estudo das sociedades, trouxe pensamentos talvez aí de inferioridade em relação a uma cultura para a outra cultura. E aí a gente traz aí o relativismo cultural, que é exatamente essa riqueza de culturas sendo olhadas e respeitadas em sua essência, na valorização, a gente poderia dizer, desse complexo que identifica essas sociedades, desses comportamentos e que são diferentes, né, de um povo para outro. E que, na verdade, não era bem assim quando eu falei logo no início, porque os primeiros antropólogos, os que compunham essa ciência, parte da sociologia, que criou métodos de identificação e de estudo e que evoluiu muito no decorrer do tempo para se entender o comportamento humano nos demais grupos. Então, na verdade, os primeiros antropólogos, a gente poderia dizer que eles eram antropólogos de gabinete, ou seja, eles estudavam os achados principalmente dos exploradores na época da colonização, e a partir disso se tinha uma noção do que eram as outras populações que não se conhecia ainda. E aí se tinha muito esse pensamento talvez mais etnocêntrico, ou seja, é um sentimento que não é bom quando ele traduz a minha cultura como a superior à do outro, ou seja, é um sentimento que faz com que cada cultura se ache, talvez, ou até o pesquisador tem que cuidar muito em relação a isso, acha que a sua própria cultura é a mais organizada, a mais desenvolvida que a do outro. E, na verdade, com o passar dos anos e dos estudos, e as escolas antropológicas mostram isso, se começou a ter um outro entendimento, ou seja, não, existe aí uma diversidade cultural, cada uma com a sua riqueza, nenhuma está à frente de nenhuma. Cada uma tem a sua essência, né? Por quê? Porque pensamentos etnocêntricos podem gerar xenofobia, racismo, entre outros sentimentos que não são tão bons, no momento em que eu comparo a minha cultura com a outra. E eu gosto muito desse pensamento da Ruth Benedict, que diz que a cultura é como uma lente por meio da qual o homem enxerga o mundo. Homens de culturas diferentes usam lentes diversas e possuem visões desencontradas das coisas, ou seja, para que eu consiga entender os significados e significantes de uma cultura a outra, eu tenho que tirar a minha lente da minha cultura e colocar a lente da cultura do outro, para que eu consiga pegar a essência e todo o valor que ela possui, tá? E aí a gente tem aí algumas escolas antropológicas que eu trouxe de uma maneira rápida, porque na verdade é só para mostrar para vocês o quanto que se buscou métodos científicos para se observar os grupos diferentes.
E a gente tem aí o evolucionismo social, que vem muito ainda do darwinismo social, que na verdade traz esses trabalhos observados em gabinete, né, sem a observação no local, nas tribos, nos povos, e que argumentavam, né, dentro de um olhar evolucionista das sociedades, ou seja, onde se achava que as outras sociedades talvez fossem mais primitivas e que teriam ainda que se desenvolver para chegarem nas sociedades mais civilizadas. E aí o Taylor é um dos principais estudiosos dessa escola aí, que trouxe o seu achado na cultura primitiva. Depois a gente tem a escola francesa, lembra de Durkheim, né? Que traz as regras do método sociológico e o quanto que a sociedade ela é uma matriz para o comportamento do indivíduo, o quanto que a cultura ela é essencial nesse sentido de traduzir o comportamento de cada indivíduo componente daquele grupo social. A gente tem, então, o culturalismo norte-americano, né, onde o Franz Boas ele é destaque, na verdade, dentro dessa escola, e já tem aí um olhar mais antropológico, etnográfico, e eu já vou explicar sobre a etnografia. E também aí tem alguns achados dentro das populações estudadas. E depois vem Levi Strauss, que estuda muito o pensamento, ali tem a obra O Pensamento Selvagem, né? Busca as regras das estruturas sociais estruturantes, onde essas regras estruturantes elas fazem parte da mente humana e elas, na verdade, amarram o comportamento social dos diversos grupos. Tem aí também a antropologia interpretativa, trago Geertz com a interpretação das culturas. E aí já caminhou bastante essa escola também. E eu gosto muito quando Geertz traz a frase que o homem é um animal amarrado às teias de significados que ele mesmo teceu. Essas teias de significados significa cultura, né? E essa frase, na verdade, é lá do Weber, Max Weber, né, dentro de um olhar bem compreensivo na qual o Geertz traz muito de Weber, tá, em seus estudos antropológicos. E a gente tem aí a antropologia pós-moderna, né, baseada então também na reinterpretação das etnografias. O que é uma etnografia? Bom, Malinowski, lá no evolucionismo, ele já trouxe no funcionalismo, logo depois do evolucionismo, Malinowski era funcionalista, ele trouxe no meio das tribos que ele estudava, né, o olhar etnográfico já. Ou seja, o que é uma etnografia? É quando eu convivendo dentro de um olhar participante, convivendo com aquela população, eu descrevo na época no caderninho, né, todos os detalhes em muito tempo de observação, ou seja, esses antropólogos ficavam anos dentro de uma tribo, dentro de um grupo social diferente, para que eles pudessem entender, né, aquela população. Cada um usando o seu método de acordo com a sua escola, né? Aí se percebeu com o passar do tempo o quanto alguns significados aí tinham que ser observados muito bem para que se pudesse interpretar. E aí entra aqui, né, a escola interpretativa do Geertz, onde ele começou estudando, a interpretar uma piscadela, por exemplo, de uma piscadela, ou seja, uma piscada de uma piscada, o quanto de detalhes que existe, né, em cada sinal, em cada rito, em cada olhar, em cada linguagem, e o quanto que o pesquisador tinha que, por muito tempo, ficar observando isso, tá? Então, a gente percebe o quão rico que é cada cultura a partir disso.
O que significa a aculturação? Bom, a aculturação é um conceito que se dá quando duas ou mais culturas têm uma convivência maior, ou seja, existe aí a possibilidade de uma troca, na verdade, né, de alguns comportamentos, algumas matrizes que, pela interação social dos grupos, podem sofrer algum tipo de mudança. Tá, gente? É isso para hoje. Então é importante que a gente não esqueça o conceito de cultura, que é esse conjunto de regras, de comportamentos, de hábitos, de normas, ética, que identificam um grupo social, identificam também um indivíduo como parte daquele grupo social. Etnocentrismo, esse sentimento muitas vezes de superioridade, de comparação com a nossa, da nossa cultura com a do outro, ou seja, quando existe aí esse olhar, então, ao comparar de que a nossa cultura talvez seja mais evoluída, seja mais organizada, e na verdade não é nada disso. Todas as culturas possuem uma riqueza maravilhosa e que identificam o comportamento de cada membro delas, tá? Não esqueçam isso. Relativismo cultural é exatamente esse olhar respeitando essa diversidade de comportamentos que faz com que a gente perceba o quão rico, né, são cada povo e o quanta diversidade, quanta cultura existe, né, em nosso planeta, que identificando então cada grupo social dentro da sua linguagem, dentro da sua manifestação cultural, que pode ser muitas vezes artística, né? E na escrita, na confecção de alimentos, e que, na verdade, compõem essa grande engrenagem chamada sociedade, certo? Um beijo muito grande para vocês, cheio de saudades, e a gente vai se falando. Não esqueça aí de dar sua curtida, seu joinha aí agora no final do vídeo, e estamos juntos. Até a próxima aula.